Com os primeiros raios de sol, a Ucrânia tornou-se palco de um dos episódios mais intensos deste conflito, marcado pela precisão e força de uma investida massiva das forças russas. Em um ataque meticulosamente sincronizado, mísseis de tecnologia avançada atingiram alvos cruciais, afetando a infraestrutura militar e energética do país. Essa ação foi uma resposta direta e contundente a uma ofensiva ucraniana recente, em que um aeródromo estratégico em território russo foi alvo de um bombardeio, elevando as tensões a níveis sem precedentes. Mais do que uma retaliação, o evento sublinha a complexidade de um conflito que vai muito além de batalhas convencionais. O ataque não foi apenas devastador em termos de infraestrutura atingida, mas também simbolizou uma mudança significativa na estratégia militar russa. Na província de Lviv, reconhecida por sua importância logística e econômica, 6 instalações energéticas foram severamente danificadas. Essas ações não apenas interromperam o fornecimento de energia em uma área vital, mas também demonstraram a capacidade da Rússia de paralisar operações críticas de forma rápida e eficiente. O impacto sobre a população local, que agora enfrenta apagões e interrupções em serviços essenciais, ressalta os efeitos colaterais de uma guerra moderna, que não distingue claramente entre alvos militares e civis. Enquanto isso, o Cáucaso Norte, uma região de importância estratégica para Moscou, permanece como um ponto de interesse geopolítico crucial. Com suas montanhas imponentes e vastos recursos naturais, a área já foi palco de disputas entre impérios históricos e hoje continua sendo uma peça central no tabuleiro estratégico da Rússia. Ao utilizar tecnologias militares avançadas, como mísseis hipersônicos e sistemas de guerra eletrônica, o Kremlin reforça sua posição, enviando um recado inequívoco ao Ocidente sobre sua capacidade de responder a qualquer provocação com velocidade e precisão. Em discursos recentes, líderes russos, incluindo Vladimir Putin, reiteraram que qualquer uso de armamento ocidental em território russo será tratado como uma ameaça direta à soberania do país. Essa postura reflete a crescente tensão entre Moscou e os países membros da OTAN, que, apesar dos riscos, continuam fornecendo suporte militar significativo à Ucrânia. A Rússia, por sua vez, enxerga essas ações como tentativas coordenadas de minar sua influência global, intensificando ainda mais o conflito. No entanto, a Ucrânia enfrenta um cenário cada vez mais desafiador. A destruição das instalações em Lviv afetou gravemente a capacidade do país de manter operações militares prolongadas, enquanto outras áreas estratégicas, como Kiev e Odessa, permanecem em estado de alerta constante. A incapacidade de restaurar rapidamente a infraestrutura atingida coloca pressão sobre o governo ucraniano, que precisa equilibrar a gestão de crises internas com a defesa contra uma força militar significativamente mais equipada. Observadores internacionais destacam que a recente ofensiva russa pode sinalizar uma evolução na dinâmica do conflito. A utilização de mísseis de alta precisão e a coordenação tática demonstram um foco claro em desestabilizar as capacidades operacionais ucranianas enquanto projeta poder em escala global. Esse tipo de estratégia é uma manifestação do que muitos especialistas chamam de guerra híbrida, combinando força militar com operações psicológicas e tecnológicas para enfraquecer a moral do adversário. Além disso, o ataque reflete uma escalada calculada que busca não apenas enfraquecer a Ucrânia militarmente, mas também enviar uma mensagem ao Ocidente. Ao atingir alvos tão estratégicos e de forma tão devastadora, a Rússia não apenas reafirma sua determinação, mas também desafia os limites de resposta das potências ocidentais. Para Moscou, essa é uma forma de consolidar sua posição no cenário internacional e demonstrar que suas capacidades não serão facilmente neutralizadas. O Cáucaso Norte, por sua vez, surge como um ponto de convergência nessa disputa mais ampla. Com suas riquezas naturais e posição geográfica estratégica, a região representa tanto uma oportunidade quanto um desafio para a Rússia. O controle sobre essa área não só garante acesso a recursos valiosos, mas também fortalece sua posição em
relação aos mercados europeus e asiáticos. No entanto, a complexidade cultural e étnica do Cáucaso adiciona uma camada extra de dificuldade, tornando-o um território onde conflitos internos podem ser facilmente explorados por potências externas. Enquanto o mundo observa com atenção os desdobramentos, a escala e a sofisticação das operações militares indicam que o conflito está longe de um desfecho. A guerra moderna, como evidenciado pelos ataques recentes, tornou-se um campo onde a tecnologia, a logística e a estratégia se encontram em um jogo perigoso de poder e sobrevivência. O impacto dessas ações vai muito além das fronteiras imediatas, moldando o futuro das relações internacionais e redefinindo os limites do confronto entre as grandes potências globais. Além dos impactos imediatos no campo de batalha, a ofensiva recente reverbera profundamente no cenário geopolítico global. A Rússia, enfrentando sanções e isolamento econômico, busca reafirmar seu papel como uma potência indispensável em um mundo multipolar. Sua estratégia combina força militar, manobras diplomáticas e controle narrativo, enquanto tenta consolidar alianças estratégicas e desafiar o domínio ocidental em diversas frentes. Do outro lado, o Ocidente intensifica seus esforços para apresentar uma frente unificada, reforçando alianças tradicionais como a OTAN e buscando manter a Ucrânia como um bastião contra a influência russa na Europa Oriental. Regiões estratégicas como o Cáucaso e o Mar Negro ganham ainda mais relevância nesse contexto, atuando como pontos de convergência para transporte de energia e corredores logísticos essenciais. O controle sobre essas áreas não só afeta diretamente a dinâmica do conflito, mas também redesenha os caminhos do comércio internacional, tornando-as peças-chave no tabuleiro geopolítico. A escalada militar, embora visível, é apenas uma parte do confronto. Especialistas destacam que uma guerra igualmente intensa ocorre nos campos da propaganda e da diplomacia. Moscou emprega suas ações militares como ferramentas de reforço do sentimento nacionalista, buscando unir a população em torno de uma narrativa de resistência contra a ameaça ocidental. Por sua vez, Kiev enfrenta o desafio de manter o apoio internacional em meio a crescentes dificuldades econômicas e sociais, que testam a resiliência do país e de seus aliados. A utilização de tecnologias militares avançadas, como mísseis hipersônicos e sistemas de defesa antiaérea, reflete uma mudança significativa na natureza do conflito. Esses armamentos, projetados para garantir precisão e eficácia, não apenas amplificam o impacto das operações, mas também aumentam o risco de erros catastróficos que poderiam ampliar ainda mais as dimensões da crise. Cada ataque reforça as linhas de divisão, complicando as possibilidades de diálogo e aumentando o potencial para uma escalada descontrolada. No âmbito internacional, o conflito não se limita à Rússia e Ucrânia. Ele expõe fissuras dentro de alianças globais e desafia a coesão de coalizões como a União Europeia, onde os interesses econômicos e de segurança muitas vezes entram em choque. Enquanto isso, potências emergentes observam atentamente, buscando oportunidades para ampliar sua própria influência em um mundo cada vez mais fragmentado. O futuro desse confronto permanece incerto, mas uma coisa é clara: suas implicações transcendem as fronteiras dos países diretamente envolvidos. A continuidade do conflito pode redefinir o equilíbrio de poder global, alterar rotas de fornecimento de energia e gerar consequências econômicas que serão sentidas em escala mundial. A comunidade internacional permanece em alerta, monitorando cada movimento e avaliando cuidadosamente os próximos passos. Nesse cenário volátil, a grande questão é até onde os líderes globais estão dispostos a ir para proteger seus interesses sem desencadear uma crise ainda maior. O dilema entre intervenção ativa e contenção estratégica desafia os limites da diplomacia moderna e destaca os perigos de um mundo cada vez mais polarizado e dependente de respostas rápidas e intensas. A busca por soluções equilibradas é mais urgente do que nunca, mas o caminho para a estabilidade parece cada vez mais distante.